Olá, gente querida. Hoje eu quero discutir um tema bem específico que diz respeito à filosofia contemporânea. Uma visão para que a gente consiga lidar com as diversas perguntas, diversos temas, para que a gente se situe um pouco no que é que está sendo discutido a partir do século XX para cá. Eu estou pegando uma carona aqui, um auxílio, desta obra do Gonçalves Porta, Filosofia a partir dos seus problemas. É um trabalho muito bem feito, é uma obra muito interessante para quem conhece já alguma coisa de filosofia, já estudou filosofia e sente algumas dificuldades específicas. Então ele tenta colocar o aluno já conhecedor de filosofia, digamos assim, num prumo. Uma obra muito bem feita. Eu quero pegar o aspecto, um capítulo dele que ele fala o que é filosofia contemporânea. Primeira coisa que a gente aprende com a filosofia é que cada pergunta que você faz, ela já envolve uma concepção. Quando você se pergunta, me diz, o que é filosofia contemporânea? Você supõe que haja uma unidade, isto é, que haja um conjunto de problemas, de temas, de perguntas que são discutidas de uma maneira comum, mesmo que haja diferenças, mesmo que alguém pense diferente, mesmo que alguém tenha visões opostas. Mas a gente nota que isso não acontece. A filosofia contemporânea é tão plural, é tão diferente, que ela chega ao ponto de parecer que cada um está abordando um tema próprio, alguns mais teóricos, mais científicos, outros mais inseridos politicamente e alguns até polêmicos. Alguns autores têm caído não tanto pela sua importância de destaque no específico da filosofia, mas talvez por estar afinado com questões atuais. Por exemplo, Frege é um pensador do começo do século XX, fundamental, vamos falar dele, mas é um cara que quase ninguém estuda, não cai em questões de vestibular. Nietzsche é um doido genial, muito polêmico, e ele tem sido um autor de maior destaque pelo interesse, pelas críticas que ele faz à sociedade, à religião. Então tem caído em questões de vestibular mais o Nietzsche. E autores que são mais polêmicos, por exemplo, Simone de Beauvoir, que discute o feminismo, Hannah Arendt, que põe em discussão a questão das guerras mundiais, né? E outros autores mais atuais que têm tentado entender a globalização, mas esse não é propriamente o tema de agora. Para começar, quando a gente pergunta o que é filosofia contemporânea, a gente supõe que haja uma certa unidade e que os temas sejam, por assim dizer, intrassistêmicos. Eles podem ser discutidos e que tenha algum princípio de mudança. E qual seria esse princípio? O autor apresenta um aspecto interessante, que é um ordenamento da história da filosofia. E classicamente a gente ordena a história da filosofia dessa maneira que também mais ou menos se ordena a história, que seria antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Mas na filosofia nem sempre bate esse ordenamento. Por exemplo, Agostinho nasceu no que dentro dessa classificação seria um cara da história antiga, mas todo o seu pensamento é medieval. Então, de alguma maneira, ele antecipou as discussões fé e razão. Então você tem autores que estão num período histórico, mas já anteciparam problemas, né? E autores que estão lá na frente que retomam problemas antigos. Então, nem sempre a gente consegue um ordenamento histórico. Aí ele propôs um outro ordenamento que seria histórico, mas muito mais filosófico. Então, veja nesse quadro aí. Você teria um primeiro período, que ele denominou metafísico, cuja conceito-chave é o ser. O grande problema é entender o ser. E o que é o ser? É uma tentativa de entender a realidade. Esse foi o problema desde os primeiros pensadores. Por isso que as disciplinas fundamentais, é uma única disciplina, seria metafísica ou ontologia. O que seria metafísica? Uma tentativa de ler a realidade, de entender o que é real.
E a ontologia seria o verdadeiro sentido da palavra, que é um logos sobre o ser, né? O estudo do ser. Lembrando que a palavra metafísica, originalmente, queria dizer apenas uma posição na estante lá da Biblioteca de Alexandria. Literalmente seria além da física, depois da física, etc. Né? Então, esta pergunta pelo ser, ela aborda os grandes filósofos clássicos. Platão, Aristóteles, fundamentalmente Agostinho e principalmente Tomás de Aquino. Essa pergunta pelo ser. Um segundo período seria o chamado período epistemológico, que mais do que entender a realidade, mas entender o próprio fenômeno do conhecimento. Possivelmente o cara que começou a inaugurar essa pergunta foi o Descartes, aquele cara do penso logo existo. Formulou pelo menos as primeiras considerações. E o cara que decididamente enfrentou esse problema epistemológico foi o Immanuel Kant, cuja filosofia é denominada filosofia transcendental. E ele diz, chama o transcendental não aquele estudo que se ocupa dos objetos, do ser, mas aquela que se preocupa pelo modo pelo qual conhecemos esses objetos. Isto é, o próprio conhecimento, a própria estrutura do pensamento. E este modo não é dependente da experiência, segundo ele. Nós temos uma estrutura própria que, inclusive, determina como conhecemos a experiência. O Kant foi fantástico nessa consideração. Nós temos, inclusive, um vídeo sobre o Kant bem detalhado. O terceiro período seria uma derivação desse problema kantiano. Aliás, todas as fases, elas são uma derivação do problema anterior, porque as respostas de um primeiro problema, a partir da antiguidade, elas se tornam perguntas e um novo problema filosófico. A pergunta, ela passa por um outro processo, que seria a pergunta pelo significado. É um problema mais semântico. Na verdade, o problema semântico também é uma derivação do problema epistemológico. O problema epistemológico é a questão do conhecimento, como conhecemos. Mas a grande pergunta é, qual é a única forma de processarmos o conhecimento, de transmitir o conhecimento, discutir e aprender o conhecimento? É a própria linguagem. Então veja que a questão do significado, ela passa pela semântica. Como sabemos, a semântica é a ciência que estuda as significações da linguagem. Então cabe uma análise da linguagem. Aí você poderia me dizer, mas será que toda a filosofia contemporânea passa por uma análise da linguagem? Passa no sentido que ela deriva da questão do significado. A grande pergunta é, o que significa isso? Qual é o sentido? Essa talvez seria a origem da filosofia contemporânea. Isso nos ajuda a entender diversos problemas que serão discutidos posteriormente. Então, veja aqui, pelo menos, segundo a indicação do autor, nós temos aí uma tendência que ele chama de um marco esquizoide, né? Eu abuso dizendo que é uma filosofia, digamos assim, esquizofrênica, né? Ela é doida, que ela tem dois marcos, né? Ela tem uma questão analítica e uma questão hermenêutico-fenomenológica. Aí você podia falar, nossa, não entendi nada do que você falou. Então vamos tentar explicitar de uma maneira mais simples possível. Vamos pegar o primeiro aspecto, que é o da filosofia analítica. Tem um cara muito importante aí chamado Frege, que fez umas análises mais lógico-matemáticas da linguagem, e ele fez uma distinção muito simples, você vai entender, mas que teve repercussões incríveis no pensamento contemporâneo. Ele fez uma distinção entre sentido e valor de verdade. Quando nós conversamos sobre um assunto, a primeira pergunta que nos faz é, isso é verdadeiro? Isso aconteceu mesmo? É isso mesmo? A gente faz uma pergunta pelo valor de verdade. Mas, em geral, não nos perguntamos se isso faz sentido. E note,
que fazer sentido não tem que necessariamente ser verdadeiro. Eu posso explicar alguma coisa para você, você falar, faz sentido e tal, mas eu não concordo. Mas para que seja verdadeiro, ele tem que necessariamente fazer sentido. Porque se não fizer sentido, não é possível você elaborar um valor de verdade. Com isso, estou querendo dizer que antes de buscar o que é verdadeiro, ou denunciar o que é falso, nós temos que nos perguntar primeiro de que maneira isso faz sentido, qual é o significado dessa afirmação ou dessa proposta. Então, o Frege propõe literalmente, ele inaugura o problema do significado. As consequências do pensamento desse cara, basicamente, é o seguinte. Primeiro, então, realmente o problema é da linguagem. Ótimo. E por que isso? Porque somos seres linguísticos, né? A nossa característica, nós falamos. Mas os filósofos lá atrás não perceberam isso? Né? Que ele não percebeu que o sujeito epistemológico, isto é, o cara que pensa, para pensar ele tem que falar? Mas eu acho que isso não estava também tão claro até o pensamento contemporâneo. Acho que a gente não acreditava que havia um pensamento e que depois esse pensamento, isso é uma tendência platônica, depois esse pensamento é convertido numa linguagem. E parece que toda a reflexão contemporânea é que todo pensamento passa por uma linguagem. Então, para que haja um processo semântico, em primeiro lugar tem que fazer sentido. Então, antes de perguntar se isso é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado, é se isso faz sentido. Depois, segundo Frege, que tem um único sentido. Porque se tiver dois, aí a gente ainda está numa ambiguidade. E a terceira condição é que ele seja preciso, que não haja confusões. Essa tentativa desse esclarecimento também já foi em semente pensada por Descartes. Só depois de a gente verificar se tem sentido, se tem um único sentido e se esse sentido é preciso, aí podemos pensar e falar em valor de verdade. Então não haverá verdadeiro se não houver sentido, unicidade no sentido e precisão no sentido. Isso parece uma coisa simples, mas é uma proposta genial do Frege. Portanto, conhecer, eu conheço, eu tenho informações, é atribuir valor de verdades. Entender é captar sentidos. Veja que a gente tem inclusive um problema pedagógico. A gente já quer conhecer, eu quero ter resultados na prova, saber o que fazer, ou eu quero ter sucesso profissional, sem antes ter entendido. Então, primeiro entender que é a captação de sentidos, e depois é o conhecimento, que é atribuir valor de verdade. Simples e absolutamente genial. E quais são as consequências disso? A consequência é que a filosofia não está mais discutindo objetos, o ser, e nem mesmo o conhecimento dos objetos. Ela está discutindo a linguagem sobre os objetos. Porque a linguagem precisa ou não, com maior ou menor sentido, ela determina todo o nosso processo vital. Tudo se baseia no processo linguístico. Então já não é mais uma teoria, um tema que eu quero discutir, mas uma própria atividade. E alguns autores dirão, uma atividade terapêutica. Como assim? Sabe a terapia que você vai procurar um psicólogo, um terapeuta, e você vai tentar ordenar um pouco sua mente, suas emoções, etc. A terapia é uma tentativa de ordenar a linguagem. Então esses caras se consideram terapeutas da linguagem. Então, agora a nova tarefa não é buscar o verdadeiro e falso. Antes é ordenar o sentido e não sentido, estabelecer qual a diferença entre o sentido e não sentido. Daí segue toda uma discussão linguística. Alguns partem de uma análise de uma linguagem precisa, que é mais científica, inclusive aquela linguagem de computador que não tem erro. E outros partem por uma análise de uma linguagem mais do cotidiano, até para a gente vencer as nossas ambiguidades. Então esse é um lado que deu a chamada filosofia analítica, que
tenta analisar e discutir e fazer uma terapia da linguagem. Num outro lado, apareceu um outro fenômeno bastante interessante, que é o Sr. Dilthey. Ele fez uma virada no que chamamos de hermenêutica. Hermenêutica é uma disciplina que tenta estudar o sentido, principalmente de textos. Então, por exemplo, existe uma hermenêutica bíblica, que os caras tentam entender o que o texto quer dizer mesmo. E ele também fez uma distinção incrível que foi determinante para a filosofia contemporânea. Ele apresentou a diferença entre explicar e compreender. A explicação, ela fica ligada às leis naturais, às ciências físico-matemáticas, a todo o pensamento racional. A compreensão é uma ação do espírito, é uma expressividade, é uma ação do sujeito. E o sujeito é fundamentalmente vivo. E o que é vida? Vida é o lugar onde há significação. Vida é onde há significado. Isso talvez tenha desdobramentos em diversas áreas do pensamento humano, das questões políticas, sociais, econômicas. Porque volta, se a vida é o único lugar de significado, a vida é o ponto de partida de tudo. E às vezes a gente está tão preocupado em discutir problemas específicos que a gente esquece o fundamento da vida. Isso vem de encontro, inclusive, com questões éticas, religiosas, a centralidade da vida como lugar do significado. Então veja, agora o trabalho da filosofia, segundo o Dilthey, quer dizer, como consequência do seu pensamento, é explicitar estruturas de significado. Paralelo a ele, tem um outro cara importante, que é o Sr. Russell. O Russell, ele originalmente estava numa reflexão sobre as questões lógico-científico-matemáticas. E ele propõe um método preciso de leitura da realidade. E ele diz, não quero entender o real, vamos colocar o real entre parênteses, colocar entre aspas ali, né? E vamos buscar a essência. Ele tem uma ideia um pouco complicada, porque vem do seu mestre, que era um psicologista chamado Brentano, mas a ideia é a seguinte: a nossa consciência tende para essências. Se eu vejo, por exemplo, pessoas se movimentando, eu quero saber o que está acontecendo, né? Eu quero ir à essência. É uma passeata? É uma diversão? É uma brincadeira? É uma escola de samba? É uma briga? Eu quero já logo a essência. Claro que eu posso errar nessa visão de essência, mas é o que eu quero. Eu quero buscar logo a essência. E a consciência tende para isso. Esta tendência da consciência, ele chama de intencionalidade. Eu preciso ter condição de colocar entre aspas, inclusive meus preconceitos, para buscar realmente as essências. E isso teve derivações, inclusive fenomenológicas, no sentido existencial, sobre o qual a gente pode falar em outras ocasiões. Mas, enfim, qual seria a consequência, quais seriam as grandes consequências deste problema do significado? Primeiro, decididamente, a filosofia é a filosofia do sentido. Então nós podemos abordar aspecto de entender o sentido dos textos, o sentido dos problemas científicos, o sentido de enquanto busca do sentido da vida. Quer dizer, a grande pergunta, mesmo nesses caras que estão numa linha lógica, científica, de análise da linguagem, e os outros que estão nas questões hermenêuticas, fenomenológicas, todos estão em busca do sentido. E todos abordam um lado que num certo sentido é platônico, por isso que o Platão, mesmo que a gente supere e negue o Platão, ele é sempre atual. Esse sentido não é só uma condição da circunstância do pensamento humano. Isso na filosofia nós chamamos de psicologismo, que seria toda a visão temporal do pensamento e dos processos físico-químicos que nos levam a pensar. Mas o sentido ele deve ser, inclusive, que extrapola o ser humano. Por exemplo, Russell usava a expressão esferas da verdade, que é como se fosse o mundo das ideias. Quer dizer, deve haver uma linha de verdade que eu tenho que tentar alcançar. Então há uma tendência desta busca de um sentido
que seja, numa certa medida, universal, apesar do pluralismo do pensamento contemporâneo, mas existe essa preocupação. E o método da linguagem agora supera as pretensões originais do pensamento filosófico. Agora é uma análise mesmo da linguagem. Então veja como ele é amplo. Por exemplo, pensa na psicologia. Você vai a um psicólogo, você conversa com ele. Ele não está vendo como você age. Então, num certo sentido, tudo que ele tem para analisar é a sua linguagem. Você faz uma discussão política, ideológica. Tudo que temos é a linguagem. Nós não temos outro caminho senão uma análise lógica da linguagem. Então, a filosofia se dissolve num problema semântico. E veja, por exemplo, os textos religiosos. Eles tentam atender à busca do sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Seja nesta vida ou se há a crença numa eternidade. E quando você estuda, por exemplo, astronomia, e você se descobre num primeiro momento que eu não estou mais no centro do universo, mas eu sou uma mera poeira estelar, então já vem imediatamente a pergunta: qual é o sentido da vida humana? E quando nós discutimos problemas políticos, de saúde pública, globalização, tudo nós queremos... Qual é o sentido da humanidade? Para onde vai? Parece que com isso nós abrimos o leque da filosofia e, ao mesmo tempo que ela ficou pulverizada, diferente, sem uma ordem de questões filosóficas, mas me parece que essa busca pelo sentido, ela consegue unificar os diversos problemas, não só da nossa sociedade, como da nossa vida, das nossas ideologias e das nossas crenças. E como filosofia é uma busca sempre de fundamentos, é uma busca sempre fundamental, e uma tentativa de esclarecer aquilo que estava obscuro, de analisar e separar o que estava misturado, e ao mesmo tempo de perceber que há uma unidade naquilo que parece confuso, a filosofia ainda tem um papel fundamental no meu entendimento de salvar a humanidade. Porque nós temos problemas que são fundamentais e eles não serão resolvidos se não fizermos perguntas fundamentais a partir das quais a gente possa estabelecer um caminho de solução. Não conseguimos nem solucionar nenhuma doença, nenhum problema se a gente não tem um diagnóstico. E a filosofia sempre vem essas perguntas fundamentais, e por isso que ela é tão atual nas suas perguntas e nas suas respostas. Espero que tenha ajudado, uma noção básica e muito rápida do que vem a ser filosofia contemporânea. Um abraço a todos.